Olá pessoal, tudo bem? Bom dia. Hoje nós estamos aqui para falar desse pequeno trecho que está no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os misericordiosos. Então fala do cisco e da trave no olho. A trave no olho e o cisco. E a gente vai falar um pouquinho disso agora e estudar um pouco esse trecho do Evangelho, que é importante para depois a gente comentar um pouco dele. Está em Lucas, também está em Mateus, mas eu acho que Lucas ele está um pouco mais completo aqui para nós. Ele começa dizendo, pedindo para a gente não julgar. Se a gente não julgar, nós não vamos ser julgados. Né? Se a gente não condenar, nós não vamos ser condenados. E perdoar, para que não sejamos perdoados. É bem difícil, né, pessoal? Não é? Veja só a responsabilidade de hoje. E aí, ele coloca um negócio meio estranho, coloca assim, dai e vos será dado. Que é mais ou menos aquilo que São Francisco falou, é dando que se recebe, né? Boa medida, recalcada, sacudida, vai ser colocada no seu colo, no seu regaço. Então, tudo aquilo que você dar, vai voltar para você em dobro, né? Em triplo, enfim. Né? Porque com a medida que você medir, vão te medir também. Essa questão de medida, não sei se vocês sabem disso, muitos de vocês sabem com certeza, o metro, né, ele não era utilizado de forma padrão em todos os lugares. Então você imagina antigamente, quando não tinha Google, né, a gente não tinha uma padronização no mundo, o camarada ia comprar um pedaço de tecido, o outro falava que tinha 1 metro e poderia ter, poderia ter menos, né? Então é nesse sentido que ele está falando também, e no sentido de você medir o outro, né? A régua que você usa para medir o outro, ou seja, você exige alguma coisa do outro como padrão e você não faz. Né? E aí ele pergunta, por que a gente consegue ver o cisco no olho do irmão e não vê a trave que está em nosso olho? A trave, ou a viga, enfim. Né? E aí, outra pergunta, como é que a gente pode dizer ao irmão, né? Meu irmão, deixa eu tirar o cisco que está no seu olho, se eu não consigo tirar a viga ou a trave que está no meu olho. E aí Jesus, ele fala assim, você não vê a viga que está no seu olho. Né? E ele chama a gente, né, no caso, né, porque esse evangelho é para nós todos, né, de hipócrita. Né? E aí ele fala, tira primeiro a viga do seu olho, e daí você vai enxergar bem para tirar o cisco que está no olho do seu irmão. É bem forte. Não é, pessoal? É bem forte essa palavra. Agora nós vamos conversar um pouquinho, em detalhe, sobre tudo que ele está falando aqui. Né? Em primeiro lugar, essa questão do não julgar. E aí, quando a gente lembra da época das cavernas, né? O porquê que a gente julga tão rapidamente, por que a gente é tão bom em olhar para o outro, né? Porque se a gente não fizesse isso antigamente, a gente estava morto, perdido em 2 segundos. Né? Alguém entraria lá na caverna e você não saberia se o camarada era bonzinho ou não, e você podia morrer bem rapidinho. Então essa capacidade de julgamento do outro, ela infelizmente, ela era necessária antigamente. Porque senão a gente não estaria aqui hoje. Né? A espécie humana, na verdade, poderia ser outra espécie, enfim, mas ia ficar difícil. Né? Então é por isso que a gente julga tão rapidamente. Só que isso hoje, gente, será que isso hoje é muito necessário? Isso é bom hoje para nós? Essa capacidade que a gente tem de julgar o outro, será que a gente não se engana? Porque naqueles tempos, né, as pessoas elas não tinham muita diversidade, né, de pensamento, ou de abordagem, ou até a roupa que usavam, né? A sociedade estava muito focada na sobrevivência, não é isso? Então aquilo serviu para aquela época. Hoje em dia, eu acho que não serve mais. E aí, essa questão das aparências. Né? Quando a gente fala do cisco no olho do irmão, a gente é muito rápido em julgar as aparências do próximo, julgar a superfície da situação. E será que as aparências enganam a gente? Será que tudo que é aparente é isso mesmo? Esse coelhinho aqui, olha, está olhando para o outro aqui, falando, nossa,
como você está perdido, né? Que na verdade a cenoura dele, ou seja, o íntimo dele, né? A moral, o bem que ele traz lá no coração dele é maior do que o outro, né? Mas ele parece, né? Ele parece tão pobrinho aqui. E isso, se a gente levar isso para a vida da gente, ocorre muitas vezes. Nós somos muito rápidos em julgar as aparências por causa daquela habilidade, né? Que nós tínhamos. E isso hoje em dia não serve para absolutamente nada, só para deixar a gente muito para trás moralmente. É importante a gente entender isso, porque quando a gente quiser julgar alguém porque eu vi a pessoa, então eu acho que ela é assim o assado, né? Para eu falar, não, espera aí, eu preciso, né, dar esse passinho para trás e pensar um pouco melhor. E também porque é o seguinte, pessoal, quem somos nós para julgar o próximo? Vocês aqui já devem ter ouvido falar que nós somos espíritos de terceira ordem, bem próximos ao início de nossa caminhada, não é? Não é isso? Então, se a gente está muito longe de poder julgar o próximo, bem longe. A gente tem muito problema internamente aqui, para eu estar olhando para o outro. Mas nós gostamos, mas é muito mais fácil, não é? Olhar para o outro do que olhar para nós mesmos, é muito mais cômodo. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado com isso também, porque nós não somos ninguém, todos nós que estamos aqui nesse planeta, estamos aqui por uma razão, a não ser que eu esteja aqui numa grande missão especial, seja muito lindo, maravilhoso, muito santinho, né? Faça tudo certinho, que eu acho que não é o caso, né? Deve ser muito mínimo o número de espíritos que estão aqui numa grande missão. Nós estamos aqui para espiar, não é isso? Os nossos erros e para passar por algumas provas para a gente evoluir mais. E não vai nos ajudar ficar olhando para o outro, pessoal. Não vai ajudar. Eu te garanto que não vai. Né? Uma outra reflexão, quando a gente fala de julgamento, é assim, como que eu gosto de ser tratado? Porque geralmente nós gostamos de chegar na fila em primeiro lugar, né? No trânsito. A gente sempre sai de casa mais cedo, não é isso? Sai de casa mais cedo para a gente não ficar nervoso, para a gente não ficar bravo com o próximo. A gente dá lugar para o próximo quando ele está pedindo, não é isso? Né? A gente não deixa ninguém esperando a gente, não corta pelo acostamento, não é isso? A gente não fura a fila, né? Não dá jeitinho, não sonega imposto, não é isso? Então eu gosto de ser tratado, né, da mesma maneira que eu trato as pessoas. Temos que tomar cuidado com isso também, no julgamento. Né? E aí, quando Jesus fala da hipocrisia, Jesus falou várias vezes, vocês devem ter lido o Evangelho, e devem se lembrar que os fariseus viviam enchendo a paciência deles, né? Os escribas, porque ele estava curando no sábado, né? Porque eles não lavavam as mãos do jeito certo, lá do ritual deles, né? Do jejum, um monte de coisas que eles reclamavam para Jesus, e Jesus muito habilmente falava assim, né? Não vim destruir a lei. E aí ele falava isso e fazia tudo ao contrário da lei judaica. Só tudo. Inclusive os 10 mandamentos, ele fez aquele resumo em 2, né? Em 2 apenas. E aí eles ficavam um pouquinho nervosos com ele, e viviam provocando ele. E aí ele usa essa palavra hipócritas, né? Ou hipocrisia. A hipocrisia é assim, né? Eu falo uma coisa e falo outra. Eu critico o outro por alguma atitude que eu também faço. Mas eu não tenho problema em fazer, porque eu sou o centro do universo. Amon-Ra. Não é isso? Não é assim, né, pessoal? Então a gente precisa entender que o universo não gira ao nosso redor. Por isso que é muito importante a gente sempre estar lendo, estudando o Evangelho. Ele nos lembra bastante dessas coisinhas. Né? E a moral cristã é a moral espírita. Então, nós que nos dissemos realmente cristãos ou espíritas, nós precisamos lembrar que Jesus, ele só estava realmente pregando o amor, a paz, a caridade, a não violência. Então, se eu sou cristão, se eu sou espírita, eu preciso ler o Evangelho, entender e colocar isso em prática. Senão,
Jesus pode chamar a gente de hipócrita também, como ele fez com os fariseus. É bem duro, né? É bem complicado, porque a gente não é perfeito, nós somos espíritos de terceira ordem, e está tudo bem. O importante é a gente estar no caminho, na caminhada, porque nós não somos perfeitos. E é importante lembrar, se eu não sou perfeito, o outro também não é, então eu não vou julgar o outro. Né? Esse exercício. E aí a questão da condenação. Né? Questão da condenação. Tem gente que faz assim. Tudo que não está em perfeito acordo com aquilo que ele pensa, está errado. Ou seja, ele está sempre certo. Né? E tem um monte de gente assim. O camarada é como se fosse Deus. Não é? E tem um monte de gente assim. Então a gente precisa entender que nós, como espíritos de terceira ordem, vamos estar convivendo com pessoas que são imperfeitas. E às vezes, se você não conhece ninguém que é assim, às vezes é você que é assim. Esse é o perigo. Né? Porque nós temos essa acho que, tendência, né, de achar que a gente é sempre perfeito. E nós não somos. Nós não estamos, é impossível nós todos estarmos sempre certos. Porque eu sou realmente palmeirense, o outro torce para o Corinthians, então já não dá. Já ferrou tudo, não é isso? Então é importante nós entendermos o lado do outro também. O outro pode estar certo. Tá? E a gente condena o outro por ações que nós mesmos tomamos. A questão do estacionar em lugar proibido, de passar pelo acostamento, furar fila, sonegar imposto. Às vezes eu chamo o outro de ladrão, mas eu dou um jeitinho de não pagar imposto de renda. Então assim, quem é o ladrão aí? Quem rouba 1 centavo? É tudo igual, é a mesma coisa. Então a gente precisa tomar cuidado com isso. Quais são as minhas ações? Olha para mim primeiro, depois... Se eu for muito perfeito, maravilhoso, eu não vou nem olhar para o próximo. Porque eu vou querer ajudar o outro. Eu não vou querer condenar o outro. Porque Jesus não condenou, lembra? Jesus não condenou, Deus não condena. Ele dá chance para nós. A gente perdoa nós mesmos e tem dificuldade de perdoar o próximo. Tem muita gente que fala assim, olha, o auto-perdão é muito importante. Gente, nós somos egoístas e orgulhosos. A gente, em média, a gente só não se perdoa por alguma coisa muito séria, que dá muito remorso. Muito grave mesmo. Porque aí a gente pisa na bola bastante e a gente deve ter alguns remorsos que a gente precisa realmente se perdoar. E uma das maneiras da gente resolver esses remorsos, lembra que Jesus falou? Você está diante do altar. Lembra de alguma coisa que você fez? Larga o altar, vai e se reconcilia com a pessoa. E se a pessoa já morreu? Como é que faz? Ou se não dá mais para voltar no relógio? Uma outra frase de Pedro. Né? O amor cobre uma multidão de pecados. É só a gente fazer caridade. E ser melhor para resolver as coisas. Né? Então essa questão da gente se perdoar, não se preocupem com isso. Se a gente tem remorsos, vamos estar trabalhando na caridade, no amor. O auto-perdão é bem menos importante do que você olhar para o próximo e perdoar o erro dele. Porque muitas vezes o erro dele é o erro seu que você não consegue ver em você mesmo. Né? E os julgamentos precipitados? Essa questão de julgamentos precipitados é assim. Aquela questão lá do homem da caverna, né? Que ele viu o camarada, já pegava o tacape, já jogava na cabeça dele. Né? A gente muitas vezes faz isso. A gente é muito rápido em julgar a pessoa e tipo cancelar. Hoje em dia tem essa cultura do cancelamento, né? A gente não sabe as motivações que a pessoa teve para fazer aquilo lá. Mas a gente não quer saber as motivações. Se o cara não pensa como eu, ele está errado, eu estou certo, ponto final. E é isso daí. Né? Eu me lembro, um tempo atrás, há alguns anos, um preso fugiu de um presídio, lógico, né? Presídio. E aí, um monte de gente torcendo para que ele fosse pego e fosse morto. Gente, a gente é cristão. É um país de cristãos. Né? A gente não tem pena de morte aqui, não deve ter, porque Jesus também pediu para a gente não fazer isso. Né? Então, assim, às vezes a gente se precipita lá nos julgamentos por falta, às vezes, de estudo e de reflexão, de olhar para o próximo.
Cada um tem a sua caminhada espiritual. Se ele ainda está no comecinho, né, se é um espírito muito ignorante, né, ele vai ter a hora dele. Nós também já estivemos lá, com certeza. Aqui a rainha aqui da Branca de Neve, né, que ela estava muito triste, né, porque a princesa era mais bonita do que ela, então ela tinha que morrer. E a gente, obviamente, que a maioria de nós, espero que nenhum de nós aqui, a gente não sai matando ninguém, porque a outra pessoa fez alguma coisa de ruim para nós. Mas é comum nós olharmos hoje na UOL, ou no G1, ou em outros lugares aí, né, pessoas que matam porque aquele namorado ou de namorada terminou com ela, não é isso? E aí vai lá e mata a pessoa. Como assim? Né? Ou porque tem ciúmes? Como assim? Ninguém é de ninguém, gente. Nós somos espíritos eternos na caminhada infinita para Deus. Não é isso? Então é essa reflexão que a gente precisa fazer. Ok, eu não mato ninguém, beleza, já é alguma coisa, não mando ninguém lá para a floresta lá. Mas o que eu faço de ruim quando alguém não faz as coisas perfeitamente de acordo com aquilo que eu gosto de fazer? Como é que eu ajo naquele momento? Essa raiva que eu tenho, como é que eu posso mudar um pouco essa raiva minha? Porque a raiva, gente, é consequência de alguém fazer alguma coisa que você não quer. É lógico que tem coisas que as pessoas fazem com você que são horríveis, horrorosas, e ela precisa parar com aquilo. Claro que sim, né? Mas muitas vezes é emocional. Então a gente precisa olhar qual é o caso, né? É justo ou é injusto? Eu não estou sempre certo. E aí essa frase, dai e vos será dado, né? Ele fala daquela medida abundante, né, que vai ser colocada no seu colo, né? E aí ele pede também para a gente tomar cuidado, porque com a medida que a gente medir, a gente vai ser medido. Isso basicamente é essa frase que Jesus falou aqui, a cada um segundo as suas obras. A cada um segundo as suas obras é diferente, né, daquela frase famosa, com quem ferro fere, com ferro será ferido. Não é isso, né? Nós não somos Moisés, nós não somos Jesus, nós não somos Deus para aplicar essa medida. Quem aplica isso é Deus, gente, não somos nós. Nós não somos justiceiros de Deus. Nós não estamos aqui para isso. Nós estamos aqui para aprender a amar. E quando ele fala que essa retribuição, ela transborda no seu colo, aí tem gente que, eu bati o carro, eu não merecia isso, ou então aconteceu tal coisa, o fulano era tão bonzinho. Gente, Deus é infinitamente justo e Ele nos ama com infinito amor. Infinito. Se aconteceu alguma coisa conosco, com certeza, nós, lá no mundo espiritual, a não ser que a gente seja espíritos muito, muito, muito imperfeitos e a gente tenha vindo para cá, tipo forçado, que eu acho que não é o nosso caso aqui, né? Nós concordamos com isso. Lá no mundo espiritual, nós combinamos o que a gente ia passar, as grandes coisas, claro, né? E a gente tem o livre-arbítrio de passar ou não por algumas delas, outras são mandatórias. Então, se acontecer alguma coisa com fulano que é muito bonzinho, tem um motivo para isso, tem uma razão. É claro que é difícil a gente aceitar, é claro, porque às vezes a gente fala que é injustiça dos homens, e é mesmo. Importante nós entendermos, não existe vítima, mas existe algozes. Ou seja, nós não somos vítimas, mas a pessoa que causa algum mal, ela depois vai ter que se ver com aquilo. Não é nosso problema, é dele, é dela, não é nosso. Nós não estamos aqui para julgar, nós estamos aqui para realmente perdoar, né? Então, como que a gente mede? Eu sou justo, eu peso, né? Também assim como realmente medida, né? O peso, né? Até pedra era usada antigamente como medida como realmente peso, né?
Então eu pesava 10 pedras ou 9 pedras, né? A pedra era mais ou menos 6,3 quilos, um negócio assim. Mas tinha pedras e pedras, né? Então, assim, do mesmo jeito que tinha metros e metros, né, tinha pedras e pedras. Então, assim, qual é a medida que eu utilizo com o próximo? Eu sou indulgente com o próximo? Lembra que esse capítulo está lá no Bem-aventurados os misericordiosos, não é? Misericórdia é muito difícil, porque a gente geralmente é misericordioso conosco, né, e não com o próximo. Aquela história do auto-perdão, que gente que fala que é muito difícil, na verdade, eu acho exatamente o contrário, acho que é mais fácil o auto-perdão. O problema é perdoar o próximo. Esse é o nosso verdadeiro problema. Igualdade e equidade, né? Essa questão, aqui quando o pessoal estava com fome, né? E aí o menininho lá, e eles foram tomar a vara sua, tinha lá 5 pães e 2 peixes, e Jesus depois, ele distribuiu para todo mundo, abençoou, e sobraram 12 cestos, né? São 2 vezes, né? A segunda vez tinham 7 pães e alguns peixinhos, e sobraram 7 cestos, não é isso? Né? O que ocorre? Nós somos todos iguais perante Deus, né? Aquelas 5.000 pessoas que estavam com fome, né? Se eles não lembrassem disso, o camarada teria comido aqueles pães dele, os peixinhos dele, e o restante todo ia morrer de fome, não é isso? Né? Mas não, eles foram lá e entregaram para eles. A igualdade, assim diz, né? Todos somos iguais diante de Deus, independente de qualquer coisa, né? E a equidade é basicamente assim, nós reencarnamos diferentes, alguns com menos condições do que os outros, outros com mais condições do que os uns, né? Então, se eu reencarno numa comunidade com rifle na mão, né? Como é que eu vou ter a mesma condição de me desenvolver como espírito nessa vida, como uma outra pessoa que reencarna homem branco, cis hétero, lá na Avenida Paulista? Não é igual, né, gente? Certo? Não é igual. Nós somos iguais como espíritos, mas não como seres encarnados. Isso aqui é diferente. E a gente tem que reconhecer isso para amar o próximo e dar chance de todos nós aqui nessa caminhada, o mais possível. Né? E aí, por que a gente não consegue ver a trave em nosso olho? Por que a gente consegue ver o cisco no irmão e não consegue ver a trave em nosso olho? Alguém aqui tem alguma? Ninguém. Tem uma colinha aqui, ó. Puxa a vida. Né? Oi? Então, o que acontece, gente? Né? Da gente não conseguir ver o mal, né? Nosso e ver o do próximo, né? Algumas coisas, nós como espíritos imperfeitos, o nosso ego é inflado, né? O nosso ego inflado dá 2 coisas, egoísmo, que era muito importante também quando a gente estava lá nas cavernas, né? E agora não é mais, ao contrário, e o orgulho. Ambos são filhos do nosso ego inflado. Né? E aí, então, nós temos que tomar cuidado com isso. Né? A gente tem que gerenciar sempre o nosso egoísmo e o nosso orgulho. Então, alguns exercícios, né? Esse exercício do espelho, né? Os exercícios do espelho. Eu faço alguma coisa para alguém. Nós sabemos o que é certo e o que é errado. Nós temos a consciência. Mas às vezes a gente à noite esquece de dar uma refletida, ou mesmo na hora a gente esquece de refletir o que a gente fez ao longo do dia. A gente não segue aquele pedido de Santo Agostinho, né? Tem uma questão no Livro dos Espíritos, 919A. Dá uma lida nela depois, pessoal. É muito importante essa questão. Né? Mas a gente não exercita isso com frequência. E aí o que ocorre? A gente acaba caindo de novo e não fazendo essa questão do espelho, né? Se eu fizesse para o próximo, naquilo que ele fez para mim, eu ia gostar, e vice-versa, né? Eu ia gostar se fosse comigo, aquilo que eu fiz? Se eu furo fila, se eu não pago imposto, se eu trato o próximo, não, ele merece, bem feito, azar dele, é assim mesmo, ele não pensa como eu, então dane-se.
Eu ia gostar disso? Se eu tivesse na condição física dele, lá na família dele, lá, tivesse nascido lá onde ele nasceu, será que eu ia gostar? Né? Então, fazer esse exercício do espelho, olhar para o próximo como Jesus. Lembra que ele falou, estive doente, não me visitares, não é isso? Estive preso. Né? A gente esquece disso, são oportunidades que Deus nos dá para nós crescermos espiritualmente. E a gente falha miseravelmente nessas oportunidades. Né? E é estranho, assim, o orgulho nos leva meio que a disfarçar os nossos defeitos. Né? Inclusive, essa questão do julgamento tem assim, o orgulho às vezes, ele faz assim, olha, eu sou perfeito, mas aquela pessoa faz a mesma coisa que eu faço, mas ela é péssima. Eu não consigo ver em mim o defeito. Então, geralmente, projeção que chama isso, né? Quando eu tenho birra de alguém, quando eu fico muito chateado com alguém fazendo alguma coisa, se a gente refletir, a gente provavelmente faz aquilo ali também. Muitas vezes, não é sempre, mas muitas vezes a gente faz aquilo ali também. Só que a gente não consegue ver na gente. Aí a gente projeta no outro um defeito que eu tenho, que eu não consigo ver em mim, e eu não gosto no outro. Aconteceu comigo uma chefe que eu tinha, né, que não lia os e-mails, só... E eu falei, nossa, eu estou fazendo igual. Comecei a estudar, né, psicanálise. Nossa, eu estou fazendo igualzinho ela fazendo. Eu parei de fazer aquilo, né? Logicamente eu tenho muitos defeitos, mas aquele lá, pelo menos, eu consegui tirar naquele momento, com relação àquela pessoa. Porque, na verdade, era comigo esse negócio, não era ela, era eu. E a gente tem que fazer esse exercício. Quando eu não gostar de alguma coisa de alguém, a gente precisa parar e pensar, por que aquilo me incomoda tanto? Será que eu sou tão perfeito? Será que eu não tenho um pouquinho daquilo lá, ou muito daquilo lá em mim? Né? Isso se chama projeção. Outra coisa, e aí Kardec falou disso, logicamente que ele não chamou como deslocamento, é assim, o chefe da gente, né, enche a paciência, aí a gente chega em casa e desconta na família. Não é isso? Chama deslocamentos. E estranhamente Kardec citou isso no Evangelho segundo o Espiritismo, essa situação. Essas coisas que fazem com que a gente se atrase, porque a gente não se conhece, e aí a gente acaba não se conhecendo, descontando nos outros, ou olhando o defeito dos outros, sem olhar o nosso caso, que é o caso do cisco no olho. E aí, essa é uma pergunta de Kardec, né? Na verdade é uma reflexão que ele faz, né? Da caridade orgulhosa, né? A caridade, lembrando, benevolência, indulgência, perdão, né? Então, será que eu consigo ser essas três coisas se eu for orgulhoso? Não na plenitude, né? Essa palavra plenitude também, ela só se usa com o espírito puro, né, pessoal? Tem muita gente, eu vou atingir da plenitude. Não, não vai. Nós não vamos ser realmente plenamente felizes aqui nessa terra. Isso sinto muito. A gente pode ser o melhor possível, mas realmente plenamente fica para a próxima. Né? Então, aqui é a mesma coisa. Né? Precisamos refletir sobre isso também. Né? Se a caridade orgulhosa é possível. Olha, se eu tenho orgulho, né? Então eu tenho orgulho de ser a pessoa mais humilde do mundo, eu tenho orgulho de ser a pessoa mais caridosa do mundo, mais boazinha do mundo, já não é, né? Não é verdade? É importante a gente gerenciar esse orgulho, porque todos nós temos orgulho, um pouco de orgulho. Orgulho tem dois sentidos, né? Eu estou falando do mau sentido, né? Então, assim, nós precisamos meio que gerenciar isso, porque como nós não somos perfeitos, a gente tem que trabalhar primeiro para depois ser perfeito. Ninguém vai esperar ser perfeito para começar a trabalhar, isso não existe. Né? Então, a gente, sabendo que nós somos orgulhosos, a gente tem que gerenciar o nosso orgulho, acalmar o nosso coraçãozinho, estudar bastante, né? Viver bastante na comunidade, para com isso, devagarzinho, a gente conseguir fazer caridade no seu sentido pleno. Mas nós conseguimos fazer caridade, sim, da nossa maneira, né? Errando e acertando, devagarzinho, porque nós somos espíritos imperfeitos. Né? E aí, ele coloca outra reflexão para nós, que ele fala assim, o orgulho está na base e causa de quase todas as nossas ações. Olha que coisa incrível que realmente Kardec colocou para nós como reflexão.
o tamanho do nosso orgulho, né? Lembrando, né, eu gosto de usar aquela palavra, aquele terminologia, né? A pessoa se acha, né? Mas não é só a pessoa se acha que é orgulhosa, né? Às vezes, a pessoa, ela quer proteger o status quo dela, né? Ela não quer que caia as máscaras dela, da família dela, né? E aí ela acaba, aquela autoimagem que ela tem dela, ela tem que preservar aquilo ali a todo custo. E às vezes isso nos impede de mudar, porque nós só vamos conseguir tirar a trave que tem em nosso olho, né, quando a gente estiver disposto a mudar. Senão, não dá. Tem que afastar a trave, aí ela vai voltar. Então você tem que ficar sempre afastando ela, até que um dia ela não volta mais. É um esforço perpétuo, né? Quase perpétuo. E aí tem uma reflexão linda, que está num livro do Chico, do Emmanuel, chama Ceifa de Luz, não sei se você já conhece. No item 52, chama Em Família Espiritual, onde ele pega esse termo lá do Evangelho, né? E aí ele chama essa questão, né, do argueiro no olho, do argueiro do cisco no olho, que é a mesma coisa, né? Ele chama atenção falando da família espiritual nossa. Todos nós sabemos que nós estamos com o nosso pai, nossa mãe, nossos filhos, nossos irmãos, nossos primos, nossa pessoa que realmente está junto com a gente lá no serviço, lá na comunidade. Não é por acaso, não é? Nós somos todos parte de uma grande família espiritual. Por isso que nós estamos aqui. Às vezes a pessoa é colocada em nossas vidas para que nós possamos fazer diferença nela. Ou às vezes nós somos as pessoas difíceis para as outras pessoas fazer a diferença em nossas vidas. A gente sempre acha que a gente é o bonzinho, né? Mas não, às vezes a gente é aquela pessoa que precisa ser trabalhada, né? E aí, ele leva algumas reflexões, ele coloca assim, né? Que o autoconhecimento traz o dever de nós trabalharmos a empatia, de nós trabalharmos o olhar para o próximo, né? Essa foto aqui, né? Então, assim, gente, nós não vamos evoluir espiritualmente sem nós nos conhecermos, nós entendermos as nossas fraquezas. Nós não somos perfeitos. Mas se eu sou perfeito, qual que é o defeito que eu tenho? Será que o meu defeito é que eu trabalho muito? Né? Igual aquele pessoal que vai lá na entrevista de emprego, né? E fala, o meu defeito é trabalhar demais, né? Não sei se alguém que já fez alguma entrevista de emprego, né? E fala isso, né? A pessoa tem muita dificuldade de entender qual é o seu problema, né? Ou quando a pessoa entende, tem vergonha e não fala também, sabe que é feio demais, né? Então, assim, importante a gente se conhecer. Quais são os nossos defeitos maiores? Quais são? Precisamos entender isso, refletir nisso, para nós brigarmos contra eles. Se a gente não brigar contra o nosso defeito, eles ganham. E aí a gente tem que voltar de novo, e, né, até um dia que a gente ganhar. Então é melhor a gente lutar logo contra eles. Né? Essa necessidade que a gente tem de conviver com o próximo. Ninguém vai evoluir no mosteiro, né? Ninguém vai evoluir como ermitão, num convento. Sinto muito, não vai, pessoal. Nós precisamos conviver entre nós. Porque é entre nós que a gente vai ter esse desafio, né, da trave no olho e do cisco, que é a coisa mais linda do mundo. Trabalhar a nossa vaidade, trabalhar o nosso orgulho. A dificuldade que a gente tem de aceitar o próximo é muito grande na média. Porque nós nos achamos perfeitos na média. Né? Entendimento do próximo. Entender o próximo. Não precisa, obviamente, você concordar com o próximo. Gente, é muito diferente isso. Eu concordar com o outro, eu entender o outro. E as pessoas, às vezes, têm muita dificuldade disso. As pessoas, às vezes, se afastam do outro porque ela não concorda com o outro. Nós não temos que ser iguais a todo mundo que a gente convive. Se eu só convivo com pessoas que elas estão 100% de acordo comigo, o Google só vai mostrar coisas que vão reafirmar aquilo que eu sinto, que eu penso. Eu não aprendo mais nada. Eu me acho perfeito, certo, o tempo todo. Só vem coisa para mim no Google, no Instagram, no Facebook, de pessoas que eu já realmente cancelei as outras todas. Eu joguei fora a minha reencarnação. Joguei fora porque eu não consigo estar 100%, é impossível.
o meu grupo está 100% certo. Não tem jeito. Né? A reciprocidade, né? Então, assim, eu, do alto do meu orgulho e da minha arrogância, eu aceito você, porque como eu sou perfeito, né? Eu vou te tolerar, né? Porque eu sou perfeito. Isso também, essa palavra é complicada, a tolerância, né? Porque já me coloca numa posição superior. Eu tenho que entender que eu não sou ninguém, eu não tenho que tolerar ninguém. Eu tenho que entender a pessoa, ela é diferente de mim, ponto final. Senão a gente não evolui. Né? E aí, assim, essa questão aqui, né? A dificuldade que a gente tem, né, de segurar a nossa língua, né? De atacar o outro com as nossas palavras. Né? Lembra que Jesus falou bem claro, né? Não é aquilo que entra, é aquilo que sai. Né? A palavra, aquelas coisas ruins que a gente fala, é que é o nosso problema. Não é aquilo que a gente come, é aquilo que a gente fala. Que é tão difícil. E as atitudes perante aquelas pessoas que se acham, né? O camarada se acha. Aí, assim, tem um monte de... Eu vou ler bem rapidinho para vocês, porque é bem legal, eu vou resumir bastante aqui para vocês, né? Ele coloca assim: tem pessoa que só identifica o lado imperfeito dos seus irmãos. Não vê nada de bom nas pessoas. Tem pessoa que jamais se vê disposta a esquecer as ofensas. Que ela nunca perdoa ninguém. Que está muito magoada. Que só se lembra dos adversários, das pessoas com a razão de arrasar essas pessoas. Não reconhece as dificuldades e sofrimento de ninguém. Não analisa a razão do outro. Ele se fixa unicamente nos direitos que julga que te pertencem. Nós esquecemos, gente, que os direitos, eles existem porque nós não cumprimos os nossos deveres para com o próximo. Se nós respeitássemos o trânsito, as filas, a comunidade, não precisaria ter leis. As leis são sinal que nós somos espíritos bem imperfeitos. Então, quando eu vou muito atrás dos meus direitos e não vejo os meus deveres, é lógico, né? A gente tem que olhar também, mas precisamos olhar os nossos deveres também. Como é que faz? Né? E aí ele fala assim: quem não se enxerga nada passivo de censura ou de advertência em momento nenhum. Então, assim, em nenhum momento eu faço nada errado. Que ninguém pode me advertir porque eu sou perfeito. Eu não fiz nada errado. Não mereço censura. Se considera invulnerável nas opiniões que emita ou na conduta que expose. Então o camarada sai cancelando todo mundo que não pensa como ele. E só da opinião dele. Ele é como Moisés no Egito, jogando aquele cajado e o mar se abrindo, né? O camarada é demais. Né? Aí ele fala assim: não reconhece as próprias falhas e vigia as falhas alheias. Que é aquilo que eu falei para vocês lá, né? Da projeção. Não se dispõe a dizer uma só frase de consolação e esperança em favor dos caídos lá na parte moral, né? Na parte moral e na parte material também. Então ele acha que o outro está daquele jeito porque ele merece, né? Ele merece, então eu não vou ser caridoso com ele. A gente sabe que o Espiritismo explica exatamente o contrário para nós, né? Que nós temos que ser caridosos com todos, não é isso? E aí ele fala assim: que se utiliza da verdade exclusivamente para ameaçar ou ferir. Então a pessoa, às vezes, estuda bastante, mas ele só estuda bastante, se prepara bastante para ameaçar ou ferir. É aquilo que o Espiritismo mostra, não sei se vocês já estudaram isso, né? Tem gente que evolui muito intelectualmente e pouco moralmente, não é? Não é assim? Né? Então a gente tem que estudar de tudo, sempre, claramente, se preparar, mas para ter um olhar para o próximo. Né? E aí, Emmanuel, ele fala para nós termos com essas pessoas, que eu acabei de ler esse monte de coisa para vocês, ternura, entendimento e amor. Que essas pessoas que são assim, elas são muito carentes. Elas são muito carentes de amor. Elas são espíritos muito duros, que vieram aqui com algum motivo, né? Exatamente para nos provar, é isso? Porque a gente conviver com pessoas assim não é fácil, mas às vezes somos nós mesmos que somos assim. Não em todas essas frases aqui, mas talvez na maioria delas.
a gente às vezes tem muita dificuldade de ver no próximo, né? Alguma carência. Então, assim, esse é o nosso desafio, né? Entender que o próximo espírito tem evolução, que ele também vai chegar lá, e que às vezes eu sou esse espírito que está mais atrasado do que ele também. Esse é o nosso grande desafio. É o item 52, tá? Se alguém quiser ler depois, Ceifa de Luz. E aí, para encerrar nossa reflexão de hoje, nós vamos falar um pouquinho de como é que a gente consegue juntos a gente trabalhar para tirar essa trave em nosso olho, olhar para nós mesmos, né? E aí a primeira reflexão que eu trago para vocês é do filho pródigo. Todo mundo aqui deve conhecer essa parábola do filho pródigo, que é aquele menino que pediu a herança, gastou tudo, não é isso? Voltou para o pai quando já estava comendo comida dos porcos, e o pai foi correndo atrás dele. Nem esperou o filho chegar. E aí muitas vezes a gente pensa que a gente é o irmão dele que ficou revoltado lá, porque o pai falou que ia matar um gado lá para fazer um churrasco lá para ele, sei lá o que ia fazer lá. Naquela época não deveria ter rodízio, né? Mas enfim. E a gente se acha o irmão, a gente se acha o injustiçado, né? Como é que pode, né? Esse camarada somos nós, gente. Essa história é do perdão de Deus para conosco, das nossas reencarnações. Nós somos esse filho pródigo, voltando a cada vida para o pai, e ele nos recebe de braços abertos. E a gente acha que o outro que é, né? A gente acha, não, eu sou o irmão bonzinho. Não, a gente não é, pessoal. Eu sinto muito. Precisamos entender isso. Né? E o exercício do perdão, lembrar, tem algumas coisas que Jesus falou, mas essa daqui foi incrível, né? Quando a lei judaica, né, falava que a mulher que fosse pega em adultério, né, a mulher, o homem não, a mulher, ela seria dilapidada. A mulher seria dilapidada, ou seja, morta com pedras, não é isso? E aí Jesus ele desafia as pessoas lá, quem nunca cometeu pecado, tira a primeira pedra. Aí ele olha e não fica ninguém, né? Os mais velhos lembram disso, vai saindo antes. E aí ele pergunta, ninguém te condenou? Eu também não te condeno. Eu também não te condeno. Então assim, ele nos ensinou uma coisa muito importante aqui, pessoal. Primeiro, todos nós vamos nos salvar. Não é isso? Naquele ato ele quis dizer isso para nós. Né? E eu não condeno você se você não condenar o próximo. Por quê? Se você não condenar o próximo, não é que você não vai condenar porque você quer tirar vantagem. Não é isso. É porque você tem tanto amor no seu coração que você entende o próximo e você não condena o próximo. É esse o ponto. A intenção vale bastante. Né? E aí, lembrando, quando a gente fala lá de caridade, né, daquela frase que Kardec coloca para nós, né, que ele convida a gente a ser indulgentes com o próximo e rigorosos conosco mesmo. Essa questão do exercício do cisco, né, e da trave no olho. Então, sempre entender assim, eu tenho que ser indulgente com o próximo, rigoroso comigo. Então, essa questão de auto-perdão é importante? É importante, mas se eu estou com algum problema, eu preciso entender. Espera aí, o que essa dor está falando em mim? Será que eu tenho que me reconciliar com alguém? Será que eu tenho que fazer as pazes com alguém? Será que tem alguma coisa muito errada que eu fiz que eu preciso fazer agora uma outra coisa para reparar aquilo? Tem algum motivo aquilo ali? Ou então será que eu estou com um problema psicológico, né? Já resolvi, mas não consigo, aí eu tenho que ver um psicólogo, né? Preciso ir atrás de ajuda. Mas assim, essa dor que eu tenho tem que ser resolvida. Né? E o rigor é importante para nós podermos resolver esse problema. Senão, a gente simplesmente passa por aqui e volta para ver se a gente está aprendendo uma outra encarnação. Aí a questão da gente estar trabalhando sempre, né? O trabalho aqui, eu sempre brinco daquela frase, né? Cabeça vazia, oficina do diabo que não existe, né? Ou do mal que não existe, né? Ou seja, quando a gente está ocioso, a gente acaba pensando um monte de besteiras, né? Mas, brincadeiras à parte, né? Quando Jesus foi desafiado pelos fariseus também de estar curando no sábado, né? Ele colocou assim, olha, o meu pai ainda trabalha, até hoje, e eu também. Então vocês imaginam, Deus até hoje, ele está aqui conosco, né? Jesus também.
E nós? Que trabalho que a gente está fazendo para o próximo? Né? Se eu quero ajudar o próximo a tirar o cisco do olho dele, eu tenho que trabalhar em mim primeiro, obviamente, a minha trave, né? Mas eu posso também ajudar o próximo e dessa maneira, ajudando o próximo, devagarzinho, a trave vai se deslocar um pouquinho, com certeza. Que o amor cobre uma multidão de pecados, não é isso? E por que a gente tem que estar sempre estudando? Porque como a palavra de Jesus, a salvação que Ele nos trouxe, né, foi essas palavras que Ele nos trouxe para que nós possamos agir como Ele pediu para nós. Né? E a gente acaba esquecendo, porque é muito difícil perdoar 70 vezes 7. Se alguém tira a túnica, você dá o manto. Se alguém pede para você caminhar 1 quilômetro, vai 2. É muito complicado isso. Não é muito difícil, não é? Por isso que a gente tem que estar sempre estudando o Evangelho. Sempre estudando. Da doutrina espírita, ela é focada na caridade, no amor. Se a gente não estuda sempre, em nosso estágio, nós vamos esquecer. Então é importante estar sempre lendo e sempre estudando. Vida ao centro e vida na comunidade. É muito importante isso. Né? Lembrando disso também, mais uma vez, Jesus estava entre os fariseus, né? Com os fariseus, indo sempre atrás dele, né? Para ver se ele estava fazendo alguma coisa errada, e ele estava lá comendo com os cobradores de impostos, né? E algumas mulheres que eram acusadas, né? De não serem mulheres de reputação ilibada, né? Como se isso fosse alguma coisa muito importante para a nossa vida. Mas era isso, as pessoas olhavam mais para o outro do que para eles mesmos, né? Ainda bem que hoje a gente não faz assim. Aí eles perguntaram para ele, como é que você está comendo com eles? Aí ele falou assim, olha, deixa eu explicar um negócio para você. Esses cobradores de impostos, essas prostitutas, né? Ele usou esse termo, vão chegar antes de vocês no reino dos céus. Vocês entenderam? Ou seja, aqueles camaradas que vivem batendo no peito, Senhor, Senhor, vai depois, né? Ou seja, ele não diz que não vai entrar, porque a gente conhece, hoje a gente entende que esse pequeno trechinho aqui também é um pouquinho reencarnacionista, né? Ele explica aqui, né, de maneira muito velada, né, porque tudo aquilo que era muito claro foi cortado lá, mas algumas coisas eles deixaram porque exige muita reflexão. Essa é uma delas. Então, assim, a gente se posicionar, gente, se as meretrizes ou seja, se aquelas pessoas que a gente acha que são pecadores, né, vamos colocar assim, vão entrar antes de nós no reino dos céus, por que eu estou perdendo meu tempo olhando para eles e não estou olhando para mim, para eu me reformar? Esse é o desafio, entendeu? É olhar para nós. Deixa que o próximo tenha essa caminhada dele. Não é problema nosso. Né? E se a gente não conseguir, eu estou com muita dificuldade, eu não consigo nem sair do primeiro passo. Pede ajuda. Do atendimento fraterno nós temos aqui no centro. Vocês sabem disso. Né? Psicólogos, psicoterapeutas. Né? Conversar com a família, conversar com as pessoas. Nós precisamos pedir ajuda, gente, às vezes. Às vezes nós não conseguimos fazer isso sozinho. Aquele exercício, né, de você à noite refletir e tal, tem gente que não consegue fazer isso. Tem que pedir ajuda. Estudar, realmente praticar a caridade. Não consigo. Pede ajuda. Não fique nesse círculo vicioso, olhando só para o próximo, porque infelizmente a gente também é muito errado em muitas coisas, pessoal. A gente não é perfeito. Sinto muito. Era isso que eu tinha falado para vocês. Obrigado. Prece final eu faço? Eu faço prece final? Ok. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, que é o nosso irmão, amigo de todas as horas. Agradecer a espiritualidade da casa, que nos acolheu. E que nos auxilia em nossa evolução moral. Da doutrina espírita também, para agradecer. E finalmente pedir para o nosso anjo guardião que nos acompanhe sempre, nos intuindo, nos orientando e nos guiando em nossa caminhada espiritual. Que assim seja.
mais.